Olá pessoal, eu sou Ricardo Alvarenga, estou aqui mais uma vez com a minha amiga Elisângela Mota para darmos continuidade ao nosso projeto do PharmacyCast. Hoje recebendo um convidado importante que vai falar para a gente aí sobre as políticas e a relação da política com a área da farmácia, não é isso, Elisângela? Exatamente, Ricardo. Então, hoje nós trouxemos um convidado especial, aproveitando o cenário que se encontra, né, a área da farmácia, numa discussão, num debate tão grande quanto a questão da política. E nós trouxemos exatamente o tema, né, o impacto político, o impacto da política na área farmacêutica. Então, hoje nós estamos aqui com o farmacêutico Ciro Neto, que eu vou deixar ele se apresentar, e aí a gente vai discutir, vai trazer aí uma breve explanação, né, sobre o qual é esse contexto, né? Que cenário é esse? Por que a farmácia ela está tão em volta, né? Ela tá tão em evidência, né? Em evidência. Então, doutor Ciro, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar nesse momento o nosso convite. Sei que o seu momento agora está muito ocupado, a sua agenda muito cheia, mas eu fico já lisonjeada pela sua presença. Eu que agradeço, né, o convite de estar aqui participando deste podcast, para a gente bater um papo, conversar um pouco, né, sobre a nossa profissão farmacêutica. Eu sou farmacêutico bioquímico já há quase 17 anos, com a formação em hematologia clínica e banco de sangue, e já milito na política há um bom tempo, já fui secretário municipal de administração e hoje estou no meu primeiro mandato de deputado estadual, onde a gente vem tentando inserir a nossa classe farmacêutica dentro dos debates da política estadual aqui no nosso estado do Maranhão. Então, assim, antes da gente entrar um pouco mais sobre a política, por que a farmácia foi a sua primeira opção? Né? O que levou você a ir para a farmácia? Essa é uma pergunta, inclusive, que nós estamos fazendo para todos os nossos convidados, né? O porquê de escolher farmácia como profissão, qual foi a motivação? Eu sempre tive uma tendência para a área da saúde. Eu tive uma certa dificuldade no início de identificar qual seria essa tendência. E em Presidente Dutra, a família do meu pai é da cidade de Presidente Dutra, nasci aqui em São Luís, mas a vida quase toda foi vivida lá. E lá eu tive a experiência de trabalhar como auxiliar em um laboratório do município. E lá eu conheci um pouco melhor da rotina, do trabalho em laboratório, e acabou criando essa paixão. E na época eu prestei vários vestibulares, dentre os que eu fui aprovado foi o de farmácia, e eu resolvi cursar e gostei da área, né? Legal. Estamos aí já há quase 17 anos. Então, quer dizer, uma relação que começou de uma experiência profissional, né? De uma experiência. De uma inserção no espaço, né? Muitas pessoas acabam tendo as suas profissões definidas assim, né? Alguém que admirava, algum espaço profissional que começou a trabalhar. A área de especialização acabou sendo influenciada, porque a farmacêutica que trabalhava conosco lá no laboratório, ela era hematologista. E depois eu acabei também fazendo a pós-graduação em hematologia. Mas chegou a trabalhar, a exercer durante algum tempo dentro desse caminho, dentro desse Não, na hematologia em si, não. Né, porque quando eu fiz a pós em hematologia, eu já trabalhava como secretário municipal. Então eu acabei não tendo o trabalho efetivo na área da especialização. Antes de me tornar secretário, foi que eu ainda trabalhei em hospitais, laboratórios, trabalhei em farmácias também. E esse caminho, né, que fez você chegar até a política, assim como teve essa referência para entrar na farmácia, tem alguma referência para a política? Na política, para mim, ela sempre fez parte da minha vida, né? Meu pai é político, meu avô, meus tios, né? A família já milita politicamente há muitos anos, principalmente na região central do estado. Eu sou o terceiro membro da família a ter um mandato de deputado. Meu pai já foi prefeito 2 mandatos, meu tio já foi prefeito 1 mandato, os outros irmãos do meu pai todos foram vereadores, meu avô foi vereador, meus outros tios também. Então nós temos a minha família, por parte do meu pai na região central, tem uma história já longa, né, de trabalho militando politicamente.
Interessante pensar, né? Porque quando a gente fala tanto do campo da saúde quanto da política, a gente está falando de cuidar das pessoas, Sim, né? sim. Então, a política, lá na sua gênese, lá com os filósofos clássicos que pensaram a política na Grécia Antiga, na Roma Antiga, fala da política como a arte de pensar e de deliberar sobre o bem comum, né? Da coletividade. E aí, como é que você percebeu essa ligação entre conectar essa preocupação que já é nata do profissional de saúde, né, com o outro, e a política também nesse contexto? Bem, ela começou meio que involuntária, digamos assim. Pelo fato de sempre auxiliar meus tios, depois o meu pai na gestão, a gente começa a se envolver mais ainda. Sim. E ver, através da política, uma ferramenta de transformação. E quando eu me tornei deputado, o que foi que eu tive a impressão? Foi que seria uma forma de, através desse mandato, conseguir ajudar mais pessoas do que eu poderia ajudar na bancada de farmácia, na bancada de um laboratório, eu conseguiria ajudar mais uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo. E com isso a gente vem desenvolvendo várias parcerias com vários órgãos, com várias pessoas, buscando desenvolver um mandato e um trabalho voltado para as pessoas. Então, por isso que é importante, né, Elisângela, a gente pensar essa conexão entre o cuidado das pessoas, a saúde, a política, que são coisas que estão relacionadas, né, Isso, estão elas interligadas, né? estão correlacionadas. Porque a partir do momento que você é profissional da área de saúde, você é profissional por paixão. A área da saúde não é uma profissão que você vai se não tiver paixão, né? Então, através da política, você consegue juntar essas duas paixões para ajudar a transformar as vidas, isso facilita muito. E aí a gente começa a perceber o quanto que, trazendo agora para o nosso cenário da farmácia, a política ela é importante, né, no sentido de ajudar nas deliberações, né, nas projeções, nas leis, nas criações dos projetos de lei e tudo. Então, o que você diria nesse sentido, né, para a classe farmacêutica entender o quanto é importante o farmacêutico ele estar inserido, ou pelo menos ele buscar entender melhor a importância da política para a nossa classe? Eu sempre gosto de dizer isso, Elisângela. O que está faltando para a nossa classe farmacêutica é ter a consciência da grande importância que o profissional farmacêutico tem nas equipes multidisciplinares de saúde. Se você for olhar cada eixo das equipes multidisciplinares de saúde, em qualquer uma delas o profissional farmacêutico se encaixa e se torna alicerce daquele eixo. Então, o que falta, principalmente, é os nossos colegas terem essa consciência para que todos possamos nos juntar, nos organizarmos para poder buscar, assim, a valorização e o reconhecimento das pessoas e da classe política. Normalmente, nós vemos os médicos, enfermeiros, tendo um destaque maior a nível nacional, até mesmo tendo representantes em maior quantidade, nas câmaras municipais, nas prefeituras, nas assembleias, na Câmara Federal e no Senado, por ter essa organização bem feita. É o que ainda falta um pouco para a gente isso na profissão farmacêutica. E a partir do momento que você consegue ter representantes da classe, você começa a mostrar a importância do profissional e a grande utilidade dele dentro do procedimento de saúde. Isso que ficou bem evidenciado agora nesse período de pandemia, onde os profissionais farmacêuticos, os bioquímicos, biomédicos, profissionais da área de saúde, tiveram um destaque tanto no cuidado das pessoas que estavam acometidas, como também no campo da pesquisa, que onde eu também acredito que o profissional farmacêutico é o profissional mais qualificado, multiversal, para fazer parte dessas equipes de pesquisa, para ajudar no desenvolvimento das drogas, das vacinas, da rotina de tratamento e o acompanhamento.
Eu vejo assim que tradicionalmente também isso tem a ver com a própria formação acadêmica, né? Nós temos uma formação muito técnica, Sim, né? Então, hoje tem mudado um pouco, né, as diretrizes curriculares, mas mesmo assim a gente não é instigado, né, buscado a ter essa visão. Nós temos disciplinas que tratam das leis, né, das legislações, mas ainda vejo que não são instigados para aqueles alunos de buscar assim, mas você concorda com isso, né? Você mudaria algum ponto? É como se lá tivesse tudo pronto, é aquilo ali que tem que ser seguido, né? E acabou, né? isso. E é uma concepção que vem mudando no nosso estado. Isso partiu do conselho, né? As últimas diretorias têm ajudado a mudar essa concepção, onde os farmacistas, que no interior viram quase doutores, que não ao ver deles não havia necessidade do profissional na farmácia, hoje já acham essencial e preferem cada vez mais um profissional mais qualificado para fazer o atendimento, né? E diante disso, de todas as realidades, veio surgindo as novas ideias que nós construímos, como a do consultório farmacêutico, que hoje é realidade do nosso estado, já existe lei, né, que regulamenta e dá o direito para todos esses profissionais que em algum dado momento da sua carreira, do seu tempo de trabalho, fazia esse trabalho de consultório farmacêutico meio que escondido, meio com medo. Então hoje ele pode fazer e prestar seus serviços mais abertamente e com mais segurança. Isso dá conforto para a população, onde a farmácia, ao meu ver, é o primeiro órgão de entrada do cidadão no sistema de saúde, é a farmácia. Se você tem uma dor, um corte, se machuca, tem uma dor de dente, normalmente ele busca a farmácia como primeira opção e após ali, daquele primeiro contato, é que ele procura um posto de saúde, um consultório dentário, um hospital, um outro atendimento hospitalar. Mas a farmácia ainda é o primeiro estabelecimento de saúde, a porta de entrada no sistema de saúde. É importante a gente falando sobre o sistema de saúde, sobre essa porta de entrada, lembrar também que um debate que tem que ser retomado, né, dentro do campo farmacêutico e no Brasil como um todo é da importância da saúde pública, né, das políticas de saúde que estão aí sendo colocadas e estão num processo de revisão, né? Recentemente houve algumas vistorias aí de novas leis para a venda de medicamentos em supermercado, né, que debate também essa questão da importância do profissional farmacêutico, mas também o nível que está se dando de relevância para o acesso a essa medicação, como é que as pessoas estão lidando com isso. Então, eu acho que debater política pública na área da saúde é uma coisa bem mais ampla também e que leva em consideração esses aspectos que têm relação com interesses econômicos, com interesses políticos também. Como é que o senhor aí desse lugar, tanto de profissional quanto também de um sujeito que assume uma função política no momento, percebe essa questão? Bem, esse ano, por uma surpresa, voltou, né, ao Congresso Nacional essa discussão, né, da liberação, né, da venda de medicamentos como se fosse bodega, produto qualquer que se pudesse vender, que não é. Todas as vezes que no Brasil tentou-se fazer essa liberação, aconteceu desastres no que se diz respeito ao controle de saúde pública, né? Aqui no Maranhão, algumas pessoas eu acho que se recordam alguns anos atrás da famosa Big Bang, que quando eu estudava, era acadêmico, se dizia que na Big Bang vendia-se tudo, até medicamento, né? E era um desastre, porque você vê pessoas que utilizavam medicamentos como a dipirona, com dosagens mínimas, e ela causava o alívio da dor, principalmente. Hoje, você já vê comumente sendo comercializado dipirona de 1 grama, que alguns anos atrás era quem dizia, vou tomar 1 grama de dipirona, era quase que uma loucura, assim, quando se dizia. Mas vai se tornando comum porque a automedicação que vai acontecendo, e também um outro fato que infelizmente ainda acontece aqui no Maranhão, que é a falsificação de medicamentos. Eu assisti uma reportagem há uns 2 meses atrás, onde a maior apreensão de medicamentos falsificados, o destino era o Maranhão. Então, né? isso acontece porque no interior eu vivencio isso, eu ainda vejo, passa aquele carro,
um alto-falantezinho em cima, falando de um determinado produto que serve para tudo. Ele cura até bicheira de pé a queda de cabelo. Então, O mesmo produto. o mesmo produto. Infelizmente, você ainda vê isso em algumas feiras. E é porque existe já a legislação que proíbe esse tipo de comercialização. E diante disso, nós também conseguimos na Assembleia aqui, apresentei um projeto que foi aprovado. Nós estamos agora em discussão com o governo do estado para a questão da sanção, que também fortalece a lei federal proibindo a venda de medicamentos fora de qualquer outro estabelecimento que não seja a farmácia. A farmácia é o local correto da venda desse medicamento, onde pode acontecer a fiscalização dos órgãos competentes, onde pode haver a supervisão do profissional mais qualificado, que é o profissional farmacêutico, para fazer a supervisão desse medicamento, que também pode ali fazer o seu trabalho junto no consultório farmacêutico e fazer os seus atendimentos, seus esclarecimentos para a população que busca. Então, o nosso entendimento é esse. Farmácia não é um bar da esquina, não é o comércio da esquina, é um local onde se vende saúde, se trabalha saúde. Então, deve ser encarado da mesma forma. E aí eu também destaco, né, nessa sua fala em relação aos medicamentos, que a gente também não se preocupa com o descarte dele. Então, muitas vezes, você até vai à farmácia, né? Eu lembrei de comprar um Dorflex, né? Uma dipirona ou um analgésico qualquer. Aí lá na caixa, ou próximo a ele, você viu um antigripal. Vou levar porque eu posso ficar gripado amanhã, que o tempo tá doido, né? Ele pode mudar uma vitamina C. Tá sempre E aí acaba, né, de alguma forma, consumindo, né, esses medicamentos. E se isso, mesmo com a presença de um profissional habilitado, já acontece, né, porque a gente precisa dizer que hoje a população ela pode, de alguma forma, né, ter essa automedicação responsável, né, que é com orientação, ela pode sim perguntar, porque se é para ter um profissional que está ali disponível durante todo o horário de funcionamento, é o farmacêutico. Não precisa agendar, você não precisa fazer nada para fazer esse tipo de pergunta. Mas a gente precisa se preocupar com o descarte. O descarte das sobras, o descarte daqueles que são vencidos, né? Então, como é que nós vamos trabalhar com isso? O que a gente precisa fazer? Qual é a política que existe para esse descarte? Então, é uma preocupação, sabe? E um ponto de interrogação que ele ainda é muito evidente. E isso contribui para várias coisas, né? A gente fala aí de resistência bacteriana, por exemplo, ou de outros micro-organismos, porque não é só a bactéria que adquire essa resistência, nós temos outros micro-organismos, e esquece um pouco isso. Então, quando a gente pensa que o medicamento vai ficar numa prateleira qualquer, que hoje eu vou escolher não essa marca, eu vou escolher essa, eu vou levar logo as duas. Então, isso é muito preocupante, isso é muito sério. Né? Nós participamos de várias reuniões a convite do Conselho, junto com o vereador Penha e o promotor Barreto, já avisando esse caso. E com isso surgiu a ideia, e hoje já é lei estadual, né, que nós apresentamos na Assembleia, já está sancionado, que é a campanha anual de descarte de medicamentos. Essas reuniões foram suspensas por conta do período da pandemia, devem ser retomadas agora, para que juntos nós conseguimos construir, junto com o governo do estado e os municípios, um plano estadual de logística reversa desses medicamentos. Porque já existem estudos no nosso país, aqui em São Luís parece que a UEMA já também está nessa tratativa, e em alguns locais já foram detectados contaminação do lençol freático por medicamentos descartados de forma errada. Nós temos várias publicações, né, até de alteração do gênero do peixe. Ele não sai nem com a definição. Então, por conta da quantidade de hormônios que é encontrado, até antidepressivos, antihipertensivos, né, encontrado. Quem sofre mais é a vida marinha, né, porque a água acaba chegando até eles. Mas, assim, diante desse contexto que a gente está falando da necessidade da presença do farmacêutico nas farmácias, dizer que a farmácia é um estabelecimento de saúde, nós temos aí a Lei 13.021 de 2014, que, por coincidência, está fazendo aí 8 anos, né, de existência, dizendo farmácia é estabelecimento de saúde.
a presença do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. O que a gente precisa ainda dizer para os nossos farmacêuticos? Que a sua presença é fundamental, que ele é fundamental para a vida de uma população. Isso. E o profissional fazer valer suas prerrogativas, não deixar que seja usurpada por um outro profissional. Às vezes, infelizmente, nós ainda encontramos alguns colegas que preferem se acomodar e ficar somente no trabalho burocrático das farmácias e deixar os atendimentos por conta de um balconista, de um técnico, que às vezes muitas das vezes não dá a orientação correta e não tem a percepção dos pormenores da forma que o farmacêutico tem. Então, nós precisamos, principalmente isso, que os nossos colegas se conscientizem da grande importância que eles têm no trabalho do desenvolvimento da saúde pública no nosso estado. Porque como eu gosto de dizer, a porta de entrada é a farmácia. E ainda é o primeiro contato que se tem. É o primeiro e o último. Sim. Porque ele é o primeiro quando você busca, né, a priori, para resolver de imediato. Quando você tem ali e depois na aquisição do medicamento. Isso, né? E quando ele sai ali do consultório, chegou lá na farmácia, do consultório médico da farmácia, e está ali o último que pode ter uma intervenção, né? E a gente percebe, eu sou natural do interior do estado também, de Santo Inês, e a gente percebe que alguns profissionais farmacêuticos, né, se destacam muito no interior no sentido desse atendimento mais humanizado. Sim, né? sim. Então, você chega ali para comprar aquela medicação, ele já observa, ele já orienta, né? Ele te ajuda a sinalizar, a pensar uma maneira de melhor pensar a dosagem, a utilização daquela medicação. Eu acho que pensar o profissional farmacêutico hoje, né, assim como todas as outras profissões, é pensar também o aspecto humano, né? De humanizar essas relações para além dessa relação apenas comercial, econômica, né? Mas pensar que o final último de toda atuação profissional é o cuidado com a pessoa, né? Não, mas e se você levar em consideração as grandes redes ou aqueles colegas que têm a visão do profissional, do retorno financeiro, quando o profissional farmacêutico exerce todas as suas prerrogativas da forma que você estava falando, aquilo ali ele fideliza o cliente dele. Sim. A pessoa é relação, né? cria uma relação de consumo, de afinidade, confiança, semelhante, por exemplo, barbeiro. Né? Muitas pessoas passam 10, 15 anos sempre fazendo a barba, cortando o cabelo com a mesma pessoa, porque gera um relacionamento de confiança. Da mesma forma, ele gera um relacionamento de confiança com o farmacêutico, os profissionais daquele estabelecimento, e às vezes ele tem um outro estabelecimento bem mais próximo da casa dele, mas ele se desloca até aquele outro, porque lá ele sabe que terá um atendimento diferenciado. Já tem aquele atendente que vai ter um olhar humanizado e que vai tratá-lo, de fato, apenas não só como um cliente, mas como um sujeito, como uma pessoa, Sim. de fato, né? Acaba que a gente sai do eixo da política e veio, né, pela paixão pela farmácia, né? Verdade, porque é verdade. Isso não deixa de ser o convívio, né, de estar ali dentro do estabelecimento, não querendo restringir só o ambiente das drogarias e farmácias, porque a gente sabe que o âmbito, que a área de atuação do farmacêutico ela é bem ampla, Sim. mas como ultimamente a fala, né, o cenário ele está muito voltado para as drogarias, por isso que a gente está aqui, né, tomando ele como principal exemplo. E sem contar que agora as farmácias de manipulação, principalmente pela característica da estética, que tem crescido bastante no Brasil, e o farmacêutico é outro profissional que pode estar inserido. Sim. E vem se destacando, você vê em vários locais, farmácias de manipulação aumentando a sua quantidade, crescendo, levando redes para o interior do estado, porque há já essa relação de consumo e de procura por parte das pessoas de um profissional que é o único capacitado para fazer esse trabalho. Com certeza. Então, eu acredito também que é outra vertente que, em breve, nossos colegas poderão estar explorando com bastante êxito. Então, já que a gente falou aqui sobre as leis, falamos sobre a lei que determina a farmácia como esse espaço de saúde, de atendimento, né, o papel do farmacêutico dentro desse contexto, queria aproveitar que nós estamos diante de um farmacêutico e de um agente político nesse momento, né, para buscar entender um pouquinho como é que é esse trâmite do processo de criação de leis, né? Então, porque geralmente a população está muito acostumada a pensar na lei quando ela já vai ser
colocada em prática, quando vai ser cobrada, executada, O né? fluxo, O né? Entender o fluxo, né? fluxo. Entender o né? fluxo, exatamente. O famoso PL, né, que são os projetos de lei. Olha aí, gente, PL, para quem não sabia, PL significa projeto de lei. Projeto de lei pode ser ordinárias ou de resoluções legislativas. Vamos lá. O que quer dizer? O que é uma PL ordinária e o que é uma PL As resoluções legislativas, certo. na sua maioria, são resoluções para o bom funcionamento da Casa Legislativa ou de reconhecimento de utilidade pública de entidades, títulos de cidadão, reconhecimento de trabalhos feitos com a Pelas concessão moções. de medalhas. Nós temos várias medalhas aqui no nosso estado, onde uma das honrarias para os profissionais da área de saúde e pesquisa leva o nome de uma farmacêutica, que é a doutora Terezinha. Recebe Uma grande referência. Né? Recebe o nome de uma das honrarias que a Assembleia pode destinar. Mas, de um modo geral, as leis, as PLs, são as leis ordinárias que impactam de uma certa forma mais profundamente na vida das pessoas. Nós temos, digamos assim, uma cartilhazinha da estruturação básica da lei, mas o que a gente sempre tem que observar bem é como colocar as coisas para que ela tenha um entendimento claro e direto da sua utilidade. Nós apresentamos os projetos de lei na Assembleia, onde eles devem ficar durante 5 sessões legislativas consecutivas, à disposição de todos os colegas deputados para recebimento de emendas, de modificações do texto, argumentações sobre o texto. Após isso, ela é destinada às comissões. Cada projeto de lei, dependendo do seu conteúdo, ele tem que passar no mínimo por 2 comissões na Assembleia, dentre as várias que nós temos. Nós temos 14. A primeira e a que todos os projetos devem passar é a Comissão de Constituição e Justiça, porque primeiro é analisado se há constitucionalidade do projeto. Se ele há constitucionalidade, ele segue para as demais. Se não há, ele morre ali. Então, digamos assim, é a comissão mais importante porque ela faz esse primeiro crivo, né? A primeira peneira, digamos assim. Aí, todas as comissões na Assembleia Legislativa são compostas de 7 deputados, cada um com uma representatividade dos blocos ou partidos que compõem a Assembleia, onde nós fazemos a análise juntamente com a consultoria legislativa da Assembleia, e às vezes a consultoria legislativa sugere um parecer favorável ou não, mas o entendimento durante as discussões com os deputados podem alterar esse resultado final e o projeto seguir ou não para as outras comissões. Aí depois nós analisamos nas comissões que são ditas temáticas, são as comissões de saúde, educação, comissão de direitos humanos, comissão de economia, administração pública, dependendo do tema que é tratado. Né? Após passar por todo esse período nas comissões e ser aprovada, aí a PL está pronta para ser analisada em plenário. Dependendo também da matéria, o projeto de lei pode ser analisado em turno único ou em 2 turnos, que aí cabe a decisão à mesa diretora da Assembleia e posterior à decisão do presidente da Assembleia em pautar ou não a matéria para ser votada. Ela pode estar pronta nas comissões e passar 1 ano, 2 ou mais sem o presidente querer pautar. Então, Infelizmente, é um fluxo longo, né? Que isso, requer longo. um entendimento, inclusive, né, do assunto, do tema, para que fique esclarecido e assim poder dar continuidade. Dar continuidade. É uma fiscalização, né, que tem que se fazer da casa. Porque né, nós ainda temos um dispositivo que é o pedido de urgência, que agora ficou famoso esses dias por conta do pedido de urgência também lá no Congresso. O pedido de urgência, a tramitação do projeto, ele acontece de forma mais rápida e, dependendo da Casa Legislativa, ele tem um prazo máximo para esse projeto estar pronto para ser votado em plenário. Mas, para se aprovar o pedido de urgência, também tem que ser aprovado em plenário pela maioria dos deputados.
E aí é naquela votação clássica, sim ou não? Sim ou não, aí nós dependemos, né, dos colegas terem um entendimento semelhante, quem tem que trabalhar isso antes, conversar, explicar a importância, para que os colegas comunguem também dessa mesma importância da urgência de se tratar a matéria. Então quer dizer que se os colegas têm que ter um entendimento, né, eles têm que ter uma sensibilidade, é importante que então os eleitores, né, possam sensibilizar os seus candidatos em torno dos temas que são relevantes, Sim. que são importantes para suas classes. Isso é muito importante que as pessoas acompanhem também, não só digo, eu esperava que ele fizesse isso e ele não fez, mas em algum momento você fez a sugestão, você entrou em contato, né? Então as pessoas também têm que ter esse canal de comunicação, né, com os seus representantes, para que o representante entenda o anseio da população, do público que ele trabalha, para poder direcionar as votações dele no plenário. Então, assim, eu, como profissional farmacêutica, se eu acompanho, de repente, eu quero ir até você e dizer assim, olha, você tem que ter esse entendimento porque acontece isso, isso e isso. Eu, como profissional farmacêutico, posso fazer isso ou só posso fazer isso por intermédio de alguma instituição, de algum órgão? Qualquer pessoa pode. A Assembleia é a casa do povo. As casas legislativas são conhecidas como a casa do povo. Então as pessoas podem visitar a Assembleia aqui em questão, visitar seu representante, tentar entrar em contato no gabinete dele, ou presencialmente, ou através de alguma mídia social, ou contato eletrônico. Então, isso é uma dica importante, né? Porque às vezes a gente ouve muito falar que a acessibilidade é só se eu representar algum órgão, se eu uma classe, o representante de um órgão ou da sociedade civil organizada, às vezes ele tem uma representatividade melhor para participar em chamadas públicas, participar durante as sessões das comissões. As sessões, diga-se de passagem, são públicas, né? Qualquer pessoa pode entrar, sentar na plateia e assistir à sessão, né? Uma sessão é pública. Hoje já é também transmitida pela internet e por em várias cidades no Maranhão é retransmitida em canais de TV aberto também. Se a memória não me falha, 51 cidades são retransmitidas. Isso facilita com que as pessoas tenham esse contato e vejam como seus representantes estão se portando no parlamento. E isso ajuda. Eu já tive alguns projetos de lei que surgiram de visitas no meu gabinete de algumas pessoas, e outras simplesmente de mensagens que vieram através das minhas mídias sociais, que alertaram para aquele determinado fato que, para mim, estava passando despercebido. Como um que nós tivemos agora, antes do recesso, que me foi sugerido por um grupo de senhoras, onde, a meu ver, é uma atitude muito simples, mas que de grande valia. Hoje, a mulher, quando ela é vítima de um agressor, e esse agressor é detido, ou ela tem uma medida protetiva contra aquela pessoa, e essa medida protetiva é retirada, ou o agressor é solto, né, ela não é comunicada. E ela pode simplesmente se deparar com esse agressor batendo na porta dela, ou frequentando o mesmo espaço que ela costuma frequentar, e poder ser vítima novamente. E através dessa conversa com esse grupo de senhoras, nós elaboramos um projeto de lei que foi aprovado após grandes discussões. Nós tivemos que levar o assunto para o plenário, para debater em plenário, porque tinha sido rejeitado na comissão, e eu solicitei que fosse levado a plenário para derrubar o voto da comissão e deixar que o projeto de lei seguisse a tramitação. E nós tivemos um debate onde conseguimos, a maioria dos deputados comungaram disso, e hoje o projeto está andando. Em breve deve ser sancionado pelo governo do estado, onde diz que toda mulher no estado do Maranhão, vítima, que tem o seu agressor detido, ou ela tem uma medida protetiva contra essa pessoa, antes da retirada da medida protetiva ou da soltura do agressor, ela deve ser comunicada. Nenhuma das duas situações deve acontecer sem antes a mulher ser comunicada, porque ela pode tomar uma nova medida judicial, ingressar na justiça com um novo pedido, ou ela simplesmente pode
ter cuidados diferenciados, ela evitar frequentar determinados locais, que ela sabe que aquele agressor também frequenta, ela tem um cuidado diferenciado até mesmo no ato de abrir a porta, ela pode também achar que deve ir para a casa de um familiar, de um amigo, durante um certo tempo até tomar uma nova medida, né? Então, ela há um tempo hábil para ela poder se preparar para algo, né? Então, eu acho que é uma medida muito simples que surgiu de uma sugestão assim, né? E gerou um bom debate na Assembleia e que houve um entendimento dos colegas deputados e o projeto de lei está seguindo. Isso é interessante falar, né, para todo mundo que assiste a gente, que escuta a gente no podcast, porque o Maranhão ele é imenso, né? Nós Sim. temos 217 municípios, né, uma estrutura geográfica bastante distinta e são realidades muito diferentes. Então, quando a população tem condições de chegar e de conversar com seus representantes, trazer as suas questões, as suas particularidades, é interessante, né? Uma situação como essa veio, como você falou, de uma Sim, conversa. de uma Né? conversa, Uma conversa com um grupo de senhoras. e acabou se mostrando a importância que tem. Acho que daqui a pouco ele vai começar a receber no Instagram Exatamente. dele algumas demandas farmacêuticas, A gente né? recebe. De algumas Por exemplo, a lei propostas. hoje, que é lei que regulamenta o repouso do profissional farmacêutico Sim. dentro das unidades de saúde, surgiu também de conversas, né, com colegas, de situações que eu vi. Quem é o profissional farmacêutico que nunca sequestrou um colchão de madrugada num plantão para poder descansar? Né? Então, diante desses diálogos... Quando foi que surgiu essa lei? A primeira lei desse ano. Isso. Então, diante desses diálogos, foi que surgiu essa lei, o projeto de lei que hoje já está sancionado, que regulamenta as condições do repouso do profissional farmacêutico dentro das unidades de saúde no estado do Maranhão. Que também surgiu de conversas com colegas da classe. Perfeito. E aí vamos lá. Então, o projeto ele é construído, passa pelas comissões, a plenária. Plenário, após ele ser votado e aprovado, ou em turno único ou em 2 turnos, dependendo do conteúdo da matéria, ele segue para a sanção do governo. O governo, a priori, tem 15 dias úteis para silenciar, que é quando nós dizemos que ele não se manifesta. Ele pode sancionar o projeto, ele pode sancionar com texto integral, pode sancionar com vetos parciais, ele pode ter no entendimento do governo que algum artigo, algum parágrafo, há alguma inconformidade com a lei estadual, ou o que nós chamamos de vício de competência, que pode ser algo que deveria vir do executivo e não do legislativo para o executivo. E ele pode promover esse veto parcial, ou pode vetar total. Se ele veta total, o projeto, em teoria, ele para, porque ele tem que retornar. Se há o veto parcial ou total, ele tem que retornar para a Assembleia, ele é comunicado a todos os deputados, publicado em diário, é lido em plenário e volta para a Comissão de Constituição e Justiça, para a comissão analisar o veto parcial ou total do governo. Se nesse entendimento da comissão, pela manutenção do veto parcial ou total, se há, então se mantém a decisão do governo. Se o veto foi total, o projeto de lei morreu. Se o veto foi parcial, ele é sancionado, existe a lei com alguns trechos do texto original que foram suprimidos pelo veto parcial. Mas se os deputados entendem que o entendimento do governo está errado, e os deputados podem derrubar o veto na comissão, e esse veto será analisado em plenário. Sim. Aí ele é analisado em plenário, ainda ocorre outro problema. Pode ser que seja acatado o veto ou confirmada a derrubada do veto, isso pela maioria dos deputados. Então, é um processo, né? Todo um processo. Há projetos de lei que, às vezes, superam uma legislatura para terem o seu entendimento até a sanção final, né, do projeto. E caso, se o governo se silenciar, não se pronunciar sobre o projeto de lei, porque acontece, às vezes, há matérias que para o governo seria interessante vetar parcial ou total, mas há um apelo social muito grande, então o governo prefere se silenciar. E
o projeto retorna para a Assembleia e o presidente da Assembleia promulga em forma de lei aquele projeto também. Então pode haver esse movimento então, do Isso. próprio presidente da Assembleia. Da Assembleia fazer a promulgação do projeto de lei, uma vez o governo do Estado ter se silenciado em relação àquele projeto. Entendi. E diante dessa conversa dos projetos, quantos mais ou menos, assim, diante desse tempo que você tem a vida pública e política, já conseguiu sancionar, já conseguiu realmente efetivar? Bem, na minha legislatura, né, é a primeira, eu tenho um pouco mais de 150 projetos apresentados. Destes aprovados, foram 48 projetos aprovados. Destes 48 aprovados, são 39 já sancionados, sendo eles 18 voltados ou correlacionados com a área de saúde. Dos 18 que foram aprovados, 14 já se transformaram em lei e 4 nós ainda estamos nesse processo de discussão com o governo do Estado até chegar ao entendimento final. E nem recebe isso, né? Mas é um movimento, né? É um movimento importante, porque assim, é o debate político, né? Isso, e ajuda muito, não só no debate, mas também um bom relacionamento com os outros colegas. Porque tanto a questão do empenho, como a possibilidade de dialogar com todos os colegas e tentar mostrar o nosso ponto de vista para construir um entendimento em torno da aprovação dos projetos. Sim. Então isso é muito importante a gente falar. A gente conversa aqui para dias, Nossa, né? A gente vai trazer... E ainda há outros casos que são as famosas PECs. Sim. Né, que são o que é uma PEC? A PEC? O que significa PEC, gente? Vamos lá. A PEC é um projeto de lei de emenda na Constituição Estadual. Pode ser tanto na Constituição Estadual ou Federal. Né? Isso, no caso na Federal, o Congresso é responsável, aqui na Assembleia, a PEC na Constituição Estadual. Eu tenho algumas PECs apresentadas, entre elas, a que tem tido mais discussão recentemente, trata sobre o adicional noturno dos policiais militares e bombeiros militares. E apesar desses profissionais terem praticamente 50% da sua carga horária de trabalho no período noturno, eles não recebem adicional noturno. O vigia, o policial civil, os demais profissionais que trabalham no período noturno recebem algum tipo de remuneração sobre esse trabalho noturno. E esses profissionais não recebem. Policiais militares e bombeiros militares. Então essa é a PEC que tem tido ultimamente na Assembleia maior destaque por conta da conotação, da quantidade de profissionais envolvidos, né, e do debate que é antigo. Né, porque também do impacto econômico disso. Sim, né? Até mesmo por conta disso, do impacto econômico. Porque alguns projetos de lei que o impacto econômico é muito forte para o governo, eles são ditos que é fora da competência do legislativo e às vezes são arquivados por conta disso, que são projetos que deveriam vir do executivo para o legislativo e o legislativo fazer os aprimoramentos, as discussões, para que seja aprovado e depois sancionado. Que, em via de regra, qualquer projeto de lei que tenha incidência financeira direta para o Estado, ele normalmente é barrado por vício de iniciativa. Há alguns casos excepcionais que não há esse entendimento. E há também a possibilidade, quando o projeto é barrado por algum de vários pormenores que existem, o deputado também pode enviar ao governo em forma de anteprojeto, solicitando que ele analise aquele anteprojeto, veja a viabilidade e devolva para a Assembleia um texto dentro daquele assunto para que a Assembleia faça as discussões. Então nós temos dois movimentos, né? Tem tanto o movimento da Assembleia enviar para o governo, quanto do governo para a Assembleia. Né? E também existem alguns momentos, como também as audiências, que são as apresentações. Sim, as audiências públicas que contribuem muito. Alguns temas são tão complexos que as próprias comissões preferem promover audiências públicas antes de se pronunciar sobre um parecer em relação a um projeto de lei. E aí, nesses espaços das audiências públicas, que a sociedade civil organizada, que outros podem se manifestam e ajudam a aprimorar o texto. Entendi. É muito interessante todo esse debate. Então, a gente tem que estar cada vez mais inserido, né? Entendendo como é esse funcionamento, dizendo exatamente que as coisas elas caminham, mas não
não é da forma como a gente pensa, né? Mas a gente precisa estar apoiando, precisa estar ali à frente, instigando, né? E fazendo assim, vamos continuar com essa luta, né? Vamos Isso. tentar ver se chegar ao Nós final. temos que acompanhar nossos representantes, né? E ter esse canal de comunicação, de acompanhar, fazer a nossa parte, de fazer as sugestões, de opinar, para que isso ajude a direcionar as votações e a apresentação também de projetos. No site da Assembleia, qualquer pessoa pode acessar o site da Assembleia e ver a produção legislativa de cada deputado, ver quais são as indicações que ele está solicitando do governo ou de outros órgãos, ver quais são os projetos de lei, os projetos de resolução, os projetos das PECs que são apresentadas. Como estava acontecendo agora com a PL do piso salarial, né? Sim. Que ele entrou, foi aprovado pela primeira comissão, Comissão de Seguridade Social e da Família, ainda vai passar por 2 comissões, teve essa paradinha, né? Por conta aí do recesso, deve passar por essas comissões, a Comissão do Trabalho, se não me engano, né? Para verificar essa questão das condições de trabalho, dos valores também, da viabilidade. Então, assim, é uma discussão muito Mas isso já é, então, o impacto daquela decisão nacional aqui. Não, isso ainda lá. Ainda é lá não. Depois que há um outro problema, semelhante ao que está acontecendo agora com os enfermeiros, né, que já foi aprovado, sancionado. Agora nós entramos num segundo momento que talvez seja o mais problemático. Às vezes o problema maior não foi chegar-se até agora com essa lei do reconhecimento do piso. O outro problema é o quê? A implantação. O impacto que isso vai gerar. Porque, no primeiro momento, a rede particular, isso pode trazer alterações nos valores dos serviços que são prestados. Cada rede irá recalcular seus custos. Mas na rede pública, qual é a problemática? Que vai ter que ser analisada pelo governo federal, pelo governo estadual e pelos governos municipais. Porque já se existe um orçamento. Então, para se implantar isso esse ano, eu considero quase que impossível, porque as prefeituras, os estados e a União já trabalham com um orçamento que foi aprovado ano passado. Isso é o plano. O orçamento que será utilizado para o próximo ano, em 2023, será votado esse ano. Então, nesse orçamento, sim, será incluso esse ajuste salarial, será pensada a forma de se colocar. Qual é o outro problema? Os programas federais de saúde estão muito defasados. Eu gosto de brincar, igual eu vi um colega se manifestando uma vez numa reunião do Ministério da Saúde, em Brasília, ele dizendo de uma maneira muito prática que o SUS pagava o valor de abrir um liquidificador para abrir uma cabeça. Foi a comparação que ele fez. Os valores são bastante defasados. Como é que o programa Saúde da Família, que é onde abriga a maioria dos enfermeiros, irá custear esse reajuste, se o valor continua o mesmo do programa? Quando nós aprovarmos o piso farmacêutico, o recurso da farmácia hospitalar e dos outros programas também vão ser reajustados? Precisam, né? De onde precisam, porque senão não vem o recurso. Como é que será feito essas adequações? Então o governo federal tem que rever tudo isso. Aí isso impacta no Pacto Federativo, que também está muito defasado. A União fica com a maior parte do bolo da arrecadação e os municípios com a menor. E as coisas acontecem nos municípios. As nossas demandas acontecem nos municípios. O recurso que vem federal e estadual acaba sendo, de alguma forma, utilizado nos municípios. Então, como é que esses municípios vão arcar? Eles vão demitir pessoal para poder ter o valor que necessita para pagar para os que vão ficar? Aí você tem que pensar nisso. Será que vai haver demissões para poder se chegar ter o mesmo valor para poder pagar as pessoas? Demissões num contexto de saúde pública que já é precário. Aí ainda há uma outra problemática. Os municípios têm, por obrigação, gastar no máximo 54% do que eles arrecadam do orçamento com salários. A maioria dos municípios andam à margem desse percentual. Se você é obrigado a aumentar o salário dos profissionais, esse quadro, né? Ele vai ter que reduzir o quadro em algum momento. Reduzir o quadro, retirar gratificações, retirar horas extras.
é algo Algum para manejo vai poder, ter que ser feito. para poder ele se readequar a esse percentual que o governo federal exige que ele tenha. Então, Então, agora é um momento muito muito mais complexo do que, delicado. do que o primeiro da É. aprovação, É um- que é garantir a aplicabilidade desse novo plano de salário. Por isso que eu sempre digo, né? Eu sou professor de ciência política na universidade, eu sempre falo que os alunos eles precisam entender que independente da profissão que você exerce, você precisa ter uma educação política. Sim, Educação política de entender como funcionam os processos, né? Na sua natureza, no seu eu mais íntimo, ele é um ser político. Exatamente. Então, independentemente, o cara diz, mas eu não tenho tendência para ser candidato a nada, ou não tenho tendência para trabalhar com política, eu não quero saber, mas o fato da relação familiar já é uma relação política. Então, o ser humano, ele é, por natureza, um ser político. Um sujeito político. E aí as pessoas dizem assim, não, mas eu não gosto de política, eu não gosto de falar política, porque política é só o candidato, é não sei o quê. Mas o biscoito creme crack que ele compra lá, né, na mercearia do seu Zé da esquina, tem muito de política naquele biscoito, no preço do biscoito, e por que só tem aquela marca. Por que só tem a marca, nas exigências do fabricante, Exatamente. nas discussões dos impostos que vão incidir sobre ele. Então, é um movimento muito grande. Então, acho que fica aí também, né, de recado, ou dica, né, para nossa audiência média qualificada, o aprofundamento sobre esse tema, né? Para a gente entender um pouco mais do contexto político e, por gentileza, sair desse discurso da profundidade de um Pires de dizer que política se restringe a partido ou a momento de eleição, né? Que acho que é uma coisa que a gente peca muito ainda enquanto cidadão, né? Querer vincular o exercício da cidadania ou do ser político apenas com o ato do voto, mas que está para além disso, né? Eu até acredito que o momento mais importante não é o da eleição. No da eleição você tem que escolher alguém para representar. Mas o momento mais importante é, após a eleição, você acompanhar e cobrar desse representante as ideias e as necessidades de cada nicho da população que acreditou. É um momento muito mais importante. Se você vota e depois você não cobra, não acompanha, se as coisas que você esperava daquele representante não acontecem, você é um dos culpados. Com certeza. E eu tenho certeza que a partir de hoje, desse momento, dessa nossa conversa, a classe farmacêutica ela vai começar a ter outro entendimento. Já estamos tendo, né? Porque até então a gente acreditava que por si só a classe andava sozinha, e não é bem assim. Né? A gente precisa da nossa representação política, precisa desse apoio, desse entendimento. E exatamente para a gente fechar, vou dizer assim, essa primeira parte, porque o assunto é longo, né? A gente rende bastante. Que caminho a gente vai fechar com duas perguntas, né? Qual o direcionamento que você indicaria para um farmacêutico seguir esse caminho de ter essa representatividade, entrar de fato na política, né? Qual é o caminho e as dicas, né? Se indica algum curso, algum livro, ou se é de natureza mesmo, ou acompanha alguém de forma voluntária, como é que você diria? Isso vai muito do desejo de cada um. Aos colegas que preferem buscar um mandato nas casas legislativas, estaduais ou municipais, ter um mandato de executivo, isso vai muito também do perfil do colega, porque às vezes as pessoas não se encontram e demoram a entender isso. Às vezes você tem a vontade de executar, de fazer, e o legislativo não é executor. Né? O legislativo, a gente está lá para propor projetos de lei, procurar resoluções para regulamentar essas ações, e também, como nós votamos o orçamento do Estado, também cabe aos deputados fazer indicações de emendas no orçamento do Estado, que serão destinadas a municípios, entidades ou ao próprio Estado para determinadas ações específicas, ou de saúde, infraestrutura, educação, assistência social, educação, cultura, esporte. Então, nesses diversos, nós indicamos, mas a execução não é do deputado, não é do vereador, é do executivo, que seria o prefeito ou o governador, né, que faz essa execução. Então,
dependendo do perfil da pessoa, ela tem que ter esse entendimento, se ela quer a vertente do legislativo ou se ela quer a vertente do executivo, que no executivo, propriamente dito, ele vai poder fazer, né? Ele vai poder chegar lá dentro de um hospital, por exemplo, se ele chegar a ser um prefeito, ele vai chegar dentro de um hospital e vai poder implantar um consultório farmacêutico, vai poder equipar um repouso farmacêutico, ele vai poder ter um centro de diagnóstico com vários equipamentos para facilitar o trabalho dos farmacêuticos, bioquímicos ou biomédicos que possam exercer o seu trabalho. Então ele vai conseguir fazer algo mais concreto, né? O legislativo, nós dependemos de outro, nós criamos as condições para que o executivo vá lá e faça. Né? Então, o primeiro ponto, o colega tem que ter essa distinção. Ou então, se ele tem a vertente mesmo da luta de classe, fazer parte dos movimentos do conselho, fazer parte dos movimentos sindicais, de associações, para ver aonde ele se encaixa melhor, se ele tem essa vontade. E na questão de curso, é muito relativo. É claro que hoje tem, já você vê aí ofertado cursos de oratória, cursos que ensinam, os coaches, né, que ensinam questão de posição, de como se postar, de tudo isso, que as pessoas podem fazer, que pode sim ajudar na política, mas pode ajudar no bem-estar do dia a dia da comunicação com todos. Tem um tal agora de um visagismo aí que é novo, tá tendo esse negócio agora de visagismo, que também ajuda, muitas vezes até a melhorar a autoestima da própria pessoa. Mas isso vai muito da pessoa, né? De cada um, do perfil. Há pessoas com um perfil mais técnico, há pessoas com um perfil mais extrovertido, de mais fácil comunicação com as pessoas. Né? Isso vai muito do perfil de cada pessoa. E agora, para a gente fechar, né, essa nossa edição do PharmacyCast, uma dica que você deixa para o profissional de farmácia de modo geral, para sua carreira, algo que foi importante para você, que te ajudou em algum momento, que você deixa aí de sugestão para os colegas? Bem, para os colegas, o que eu posso deixar é o quê? Se você faz o que ama, você tem que procurar fazer bem feito. Se você quer trabalhar no atendimento ao público, com um consultório farmacêutico, nas farmácias, seja ela farmácia hospitalar, ou farmácia comunitária, farmácia privada, ou aqueles colegas que querem trabalhar em laboratório, com diagnóstico, querem trabalhar com pesquisa, querem trabalhar como professores, como educadores, então é fazer o que gosta. Se você faz o que gosta, uma das obrigações é fazer bem feito. Com certeza. E aí, então, a gente só tem a agradecer, né, essa honra de tê-lo aqui, de trazer esse esclarecimento. Já digo até que quem quiser deixar aí as suas perguntas, se querem um outro momento, porque eu vejo que é um assunto complexo, sim, que não é um entendimento tão fácil, não faz parte da nossa rotina, né? Como eu falei, é uma área da saúde, é uma área muito técnica, que a gente segue determinados caminhos e não tem essa educação política, né? Em algum momento. Talvez, assim, eu posso dizer que teve sorte, porque você vivenciou isso dentro da sua família, então isso também favorece, né, o entendimento. Mas que é importante a gente acompanhar. Né? Então a gente agradece aqui mais uma vez no nosso PharmacyCast ao meu amigo Ricardo Alvarenga, ao Dr. Ciro Neto pela participação e aguardamos aí o feedback de vocês. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.